Em dezembro de 2018, os familiares do idoso Scott Marr, de 61 anos, vivenciaram um dos momentos mais tensos de suas vidas. No dia 12, um dos filhos do homem o encontrou inconsciente em sua casa, felizmente ainda com sinais vitais. Na tentativa de salvá-lo, Scott foi levado rapidamente para o hospital metodista na cidade de Omaha, no estado americano de Nebraska. Após avaliações, a equipe médica o diagnosticou com um acidente vascular cerebral e, devido à gravidade, precisaram conectá-lo a tubos de respiração na UTI. 2 dias se passaram e Scott não apresentava nenhuma evolução, o que preocupou os profissionais que cuidavam do caso. A situação se tornou ainda mais delicada quando um neurologista do hospital constatou que as chances de recuperação eram mínimas após observar um edema encefálico. Scott estava sob observação de uma equipe que estava prestes a declará-lo com morte cerebral. A família do homem recebeu essa notícia com muita tristeza e, devido à situação que parecia irreversível, decidiu organizar o sepultamento e os trâmites para a doação de órgãos, além de autorizar o desligamento dos aparelhos que o mantinham vivo. Antes de deixá-lo partir, amigos e pessoas mais próximas decidiram se despedir, mas algo surpreendente aconteceu. Todos estavam no quarto quando os aparelhos foram desligados, mas Scott continuou respirando sem ajuda mecânica. Apesar de parecer animador, os médicos pediram mais um tempo para observar se havia atividade cognitiva, e felizmente isso foi confirmado na manhã seguinte. Sua filha, Preston Marr, pediu para que ele tentasse movimentar os polegares e depois os dedos dos pés, e Scott conseguiu responder a esse comando com um pouco de dificuldade, o que já era extremamente incrível. Após a realização de novos exames, os médicos descobriram que o inchaço no cérebro do paciente foi provocado por uma condição rara chamada Síndrome da Encefalopatia Reversível Posterior, que geralmente está associada a diversas causas, como hipertensão arterial, insuficiência renal e doenças autoimunes. Ou seja, ele não havia sofrido um AVC como era imaginado. Segundo o jornal britânico Daily Mail, os sintomas do idoso não eram típicos dessa síndrome, e isso inicialmente dificultou o diagnóstico correto. Apesar de ainda ter que manter alguns cuidados, Scott recebeu alta e finalmente voltou para casa na companhia de seus familiares. Ele acredita que foi exemplo de um milagre e que isso fortaleceu sua fé, apesar de confessar que não visitava a igreja com frequência antes do acidente. O homem ainda se surpreende ao lembrar que teve seu funeral organizado e que estava prestes a ser um doador de órgãos. Impressionante, né?